E vai ser apresentado esta tarde no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos o livro O Dia da Liberdade. O trabalho coordenado por Pedro Louré junta testemunhos de personalidades como António de Spínola, Fernando Rosas, José Medeiros Ferreira, Hotel Saraiva de Carvalho ou Salgueiro Maia. Comandante Pedro Louré, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De alguma forma quase podemos fazer uma ponte com a reportagem anterior que vimos. Esta importância de preservar a memória, de alguma forma é também um garante da democracia? Sim, eu penso que sim, não tenho dúvida, porque esta frase já é usual, mas um país sem memória é um país descaracterizado. E eu penso que, sobretudo em momentos de crise como nós vivemos, a preservação da memória e da cultura de um povo são essenciais. E, portanto, tudo o que seja contributos para preservar essa memória da nossa história, quer a mais antiga, quer a mais recente, na minha opinião, são essenciais. Essa tem sido também uma das missões mais ativas da Associação 25 de Abril. Sim, sem dúvida. Combater alguma perda de memória que possa estar já a acontecer em Portugal. Exatamente. Mesmo nos próprios, estatutariamente, a Associação 25 de Abril tem essa obrigação de preservar a memória. É evidentemente que nós temos meios reduzidos, há algumas iniciativas individuais, elementos da Associação, como este caso deste livro, mas há colaboração que nós temos bastante grande com as universidades, nomeadamente com a Universidade de Coimbra, o Centro de Comunicação 25 de Abril, ou a Universidade Nova de Lisboa, ou mesmo o Instituto Superior de Comunicação Social em Lisboa, que temos sempre uma colaboração constante, porque são instituições que têm muito mais capacidade que nós temos para fazer a divulgação da história. Trabalhou também com essas instituições na forma como foi organizado este livro? Não, este livro tive bastante apoio, nomeadamente da Associação 25 de Abril, do Coronel Vasco Lourenço. Também tive bastante apoio da professora Inácia Rezola e do meu camarada Almada Contreiras, que me foram dando também as suas críticas. Mas é de facto um trabalho mais individual, portanto, ser um pouco da esfera, ainda que a Associação tenha sempre dado o seu apoio. Quem adquirir este livro, o que é que vai encontrar no interior, para além destes testemunhos que acabam de ser uma prova também da história? Pronto, a minha ideia, e penso que a tentei concretizar, é colocar num livro testemunhos, por um lado, de professores universitários, com uma visão muito própria, já muito mais analítica do que narrativa, e em paralelo colocar textos de protagonistas, estes muito mais narrativos que analíticos, e sobretudo são textos com emoção, porque é impossível para qualquer militar de Abril escrever ou falar sobre o 25 de Abril sem sentir o próprio dia, sem sentir as emoções do próprio dia. E é, portanto, esse confronto de textos que eu penso que é uma das novidades deste livro. Este dia, que acaba de ser tão emotivo para os militares de Abril, acaba também por ser doloroso na perspectiva da forma como são feitas as comemorações oficiais de 25 de Abril. Sim, nós não escondemos, e nós temos, apesar de não termos nenhuma legitimidade, porque não somos eleitos, mas temos de facto uma legitimidade histórica e temos uma autoridade moral, porque tendo tido o poder em Portugal, como é sabido, num período de tempo, nós soubemos entregá-lo aos partidos, criámos um sistema eleitoral e não há militares de Abril que tenham aproveitado o seu poder ou a sua situação para enriquecerem ou para... E, portanto, isso dá-nos uma legitimidade histórica e dá-nos uma legitimidade moral. E, evidentemente, que a situação de degradação social e mesmo de degradação do sistema democrático que existe são coisas que nos entristecem e nos preocupam sobremaneira. Vê Abril a enfraquecer sem dúvida em vários momentos da atualidade? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo a situação social do país, os problemas da pobreza, do desemprego, da imigração jovem, da desagregação das famílias, do trabalho precário, por um lado, e por outro lado também o problema da degradação das instituições democráticas são para nós altamente preocupantes. Uma, evidentemente, de caráter social, mas o problema político é também para nós realmente
preocupante, porque nós tentámos, quando fizemos eleições, passado o ano do 25 de Abril, para uma Constituinte, e passado 2 anos entregamos o poder a instituições eleitas, e houve efetivamente uma diferença enorme nos primeiros anos em termos sociais, em termos da educação. Nós tínhamos no 25 de Abril 30% de analfabetos no país, houve progressos nítidos que agora estão, sem dúvida nenhuma, em franco retrocesso. Isso não tem dúvida nenhuma. E as próprias instituições em si, algum descrédito que os políticos têm tido hoje, é para nós muitíssimo preocupante, porque nós entendemos que a função de um político deve ser das mais prestigiadas do país. Porque devia ser aquilo que os militares dizem hoje, que costumam dizer, é uma missão de serviço. Não é? Serviço. E hoje nós verificamos, não quero generalizar, evidentemente, isto não se pode generalizar, mas de facto há alguma degradação da função dos políticos. E outro problema que me preocupa a mim como militar é o problema de nunca haver, há sempre um passa-culpas. Os problemas que sucedem hoje no país, na justiça, na administração interna, na comunicação social, nas finanças, a culpa vai sempre para um funcionário. E isso é para mim uma coisa que me deixa completamente perplexo, porque eu sou oficial de Marinha, hoje já estou formado, mas eu lembro-me quando estava na Marinha, se havia um problema no navio, não é? Mesmo que o comandante não tivesse a culpa nenhuma, o primeiro a fardar-se, pegar na espada e entregar o comando, era o comandante. Mesmo que a culpa fosse de um grumete, que depois se averiguaria. Mas o comandante é sempre o primeiro responsável. E esta situação que hoje há um passa-culpas, não só degrada a imagem dos políticos, como degrada a própria hierarquia das instituições. E isso também é outro aspecto que nos preocupa sobremaneira. Antes de deixar ir embora, ainda uma questão sobre este livro. Diga. Envolvidos 41 anos, ao coordenar um trabalho deste âmbito, ainda se consegue comover e surpreender com aquilo que se passou há 41 anos? Comover, certamente. Isso é impossível, não é? Foi um momento, quer durante os 9 meses da conspiração, em que participei com alguma intensidade, quer os sentimentos que se travaram no próprio dia, não é? Depois de uma guerra colonial de 13 anos, depois de uma ditadura tão prolongada, o quebrar e libertar o povo português é uma coisa completamente inesquecível. Comandante Pedro Loureiro, muito obrigada. Muito obrigado, eu. Bom dia. Seguimos em frente neste Bom Dia Portugal.